Hoje é dia de Todos os Santos. Lembramos todos aqueles que, como várias vezes ouvimos na celebração da missa, todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na amizade de Deus. É uma festa universal porque hoje lembramos não só aqueles que conhecemos ou que possamos ter mais devoção, mas lembramos também aqueles que não conhecemos, do qual não temos a história, mas que deixaram rastros de santidade. A sua vida, no seu tempo, no seu contexto, marcaram a vida de outras pessoas, não por causa de um altruísmo, mas por causa de Jesus Cristo. É esta festa que nós hoje celebramos. A festa dos filhos e das filhas de Deus, que pela sua fé, pela sua determinação, pela sua vontade de serem santos, de serem cada vez melhores, como digo, deixaram marcas na sua história e no seu tempo. É a riqueza da Igreja, a sua santidade. Por um lado, porque o santo que é Jesus Cristo santifica a sua Igreja, mas depois porque também vemos que homens e mulheres, apesar da sua fragilidade, apesar dos seus pecados, conseguiram de facto percorrer este caminho de luz e de bem que tanta falta faz aos nossos dias. Nós escutamos na primeira leitura do livro do Apocalipse uma visão de Deus, uma visão do céu, em que tanta gente, uma multidão que não se conseguia contar, está à volta do Cordeiro, que é a imagem de Jesus Cristo, e que o louva de Deus dia e noite. Gente de todos os povos, línguas, tribos, povos e nação. Isto, de facto, demonstra que todos nós que caminhamos para Deus temos então este caminho de santidade, que é um caminho fácil, porque todos nós sabemos que é o caminho do bem, mas depois difícil de concretizar no dia-a-dia pela nossa fraqueza, pelas dificuldades que se nos vão apresentando. Por isso é mesmo uma graça celebrarmos hoje a festa de Todos os Santos. Olhando para a história e para as classes, porque a Igreja tem, de certa maneira, um modo de classificar os santos, nós conseguimos perceber, antes de mais, a figura de Nossa Senhora, esta mulher que disse sim a Deus numa abertura total e numa confiança total, ela que foi a mãe de Jesus Cristo, a porta por onde nos veio Jesus. Depois também São José, que a acompanhou sempre, não só protegendo Maria, mas protegendo aquele menino, dando a sua vida por ele, cuidando, educando, abdicando do seu próprio projeto para que o projeto de Deus fosse cumprido. Depois temos os apóstolos, aqueles que, companheiros de Jesus, depois da sua ressurreição, foram anunciando o Evangelho de tal maneira que nós hoje somos os receptores, somos os destinatários daquilo que eles pregaram. Se hoje há cristianismo no mundo, não se deve só aos missionários do século XV, século XVI, século XVII, deve-se aos apóstolos. Foram eles que garantiram a continuidade da vida e da missão de Jesus. Depois temos também os mártires, aqueles que deram a vida por Jesus. Às vezes, quando pensamos nos mártires, pensamos naqueles homens e mulheres e crianças dos séculos II, III e IV, que, apanhados em celebrações religiosas ou denunciados por serem cristãos, que tiveram que dar a sua vida por Cristo, não fugiram, não se envergonharam, não viraram costas, mas valentes e vitoriosos e vencedores, deram a vida por aquele que tinha dado a vida por eles. Mas não podemos só lembrar esses mártires, porque no mundo de hoje nós continuamos a ter muitos homens e mulheres a quem lhes é tirada a vida por serem de Jesus, por o anunciar, por o testemunhar. Depois temos também os pastores. Os pastores da Igreja são aqueles que cuidam do povo que Deus nos foi confiado. Aqui temos os papas, os bispos, os padres, aqueles que têm alguém ao seu encargo. É bom lembrar que estes homens e mulheres de Deus são pessoas que também, de certa maneira, gastaram a sua vida em favor do povo que lhes foi confiado.
E se temos exemplos de gente que não foi tão santa, gente que não foi tão cuidadosa, nós olharmos para a vida de santos e santas, vemos como de facto encontramos gente pura, gente boa, padres, bispos, papas, que mostraram o que era cuidar e a responsabilidade que era cuidar da Igreja de Cristo, cuidar do povo que lhes tinha sido confiado. Temos também os doutores da Igreja, aqueles que estudando e meditando a palavra de Deus, nos foram revelando o próprio Deus. Numa linguagem limitada, certamente, numa linguagem do seu tempo, mas que nos foram revelando a beleza e a santidade de Deus e quem Deus era. Depois também temos o grupo que nós chamamos das virgens, aquelas puras que não se entregaram a ninguém para se dedicarem totalmente a Jesus Cristo. Lembramos muitas delas no início do cristianismo, até têm as duas categorias de virgens e mártires, porque preferiram morrer na sua virgindade do que casar com pagãos, com casamentos de conveniência, e assim entregaram a sua virgindade ao próprio Cristo. Mas também temos tantos homens e mulheres que na vida consagrada, na vida religiosa, também se entregam com um coração puro, um coração indivisível, se entregam a Jesus Cristo ao serviço do seu reino. A vida consagrada na qual encontramos homens e mulheres puros de coração é um sinal eloquente do seguimento de Jesus Cristo. E depois temos os inúmeros santos e santas que no seu tempo, nas suas épocas, foram tão importantes para a construção de uma igreja e do mundo melhor. Os educadores, os que se entregaram às obras de misericórdia, aqueles que, pela sua vida de simplicidade, foram exemplo e testemunhas do reino de Deus. Todos estes homens, todas estas mulheres, catalogados ou não, são bem-aventurados, são felizes, porque viveram aquilo que o Papa Francisco tem chamado das bem-aventuranças, o cartão de cidadão do cristão. E é por isso que em todos os dias 1 de novembro, o Evangelho é sempre este, o das bem-aventuranças, o Evangelho, a boa nova da felicidade, para nos dizer que há um caminho pelo qual nós temos de caminhar, não sem esforço. E o que Jesus nos diz é muito claro. Há o caminho do bem, que é o caminho da felicidade, há o caminho do mal, que é um caminho que nos afasta de Deus. E por isso, quando nós ouvimos as bem-aventuranças, sabemos que não é santo aquele que é rico e que não partilha a sua riqueza, mas sim são santos os pobres em espírito. Também percebemos que aqueles que são arrogantes, aqueles que desprezam o próximo, aqueles que não têm atitudes de atenção e de igualdade para com os outros, esses não estão no caminho da santidade. No entanto, aqueles que são humildes, aqueles que caminham lado a lado com toda a humanidade, esses são os bem-aventurados, os humildes, porque, como diz Jesus, têm a posse da terra. Não são ou não estão no caminho de santidade os que roubam, os que cometem injustiças, os que não têm regra, nem modos de viver minimamente éticos. Esses não estão no caminho da bem-aventurança. Mas Jesus declara bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não anda no caminho da santidade aquele ou aquela que é arrogante, que não perdoa, que vive, que tem o seu coração fechado à misericórdia. Mas Jesus declara que está no caminho da santidade todos os misericordiosos, porque a misericórdia que vão vivendo é a resposta de uma grande misericórdia que recebem do próprio Deus. Não anda no caminho da santidade os que veem maldade em tudo, os perversos, os que andam sempre nas jogadas e nas segundas intenções. Esses não estão ainda no caminho da bem-aventurança. No entanto, aqueles que são puros de coração, aqueles que não veem maldade no bem que se faz, aqueles que não criticam o bem que se faz, aqueles que não põem maldade nas palavras e nas ações que os outros vão fazendo,
estes sim, puros de coração, verão o próprio Deus. Jesus diz-nos também nas bem-aventuranças que não estão no caminho da santidade os promotores de guerra, os promotores de violência, aqueles que atacam, aqueles que estão sempre na defesa, aqueles que estão sempre a justificar, aqueles que, como às vezes se dizem, só sabem pôr lenha na fogueira. Nesses não estão ainda no caminho da santidade. No entanto, nós sabemos que os promotores de paz, esses sim, estão na senda de santidade, porque se há um nome que Deus tem, o nome de Deus é paz. Aliás, é a única bem-aventurança em que Jesus diz que os que promovem a paz são filhos de Deus. E ser filho de Deus é o maior título que o cristão pode ter. Escutámo-lo na segunda leitura. Vede com que admirável amor o Pai nos consagrar em nos chamar filhos de Deus, e somos-lo de facto. Este é o maior título que nós podemos ter. Filho de Deus. Título que nos leva a uma responsabilidade. Quem é filho sabe que tem direitos, mas que também tem deveres. E ser filho de Deus também traz consigo os direitos e os deveres. Ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa andar no caminho do bem, fazer aquilo que Deus quer à maneira de Jesus. É isto que nós hoje celebramos. A grande santidade da Igreja, revelada em Jesus Cristo e tantas vezes manifestada nos seus santos. Quando olhamos para a vida dos santos, quando olhamos para as suas imagens, nós vemos neles modelos e intercessores. Intercessores porque podemos recorrer a eles, estando junto de Deus, é isso que dizemos no Credo, a comunhão dos santos. Mas são também modelo. A melhor maneira que nós temos de honrar um santo é imitar a sua vida. Que esta solenidade que nós hoje celebramos nos encaminhe verdadeiramente para o céu. Nos abra os olhos para o verdadeiro caminho. Um caminho de paz, um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de misericórdia, como nós escutamos no Evangelho. Seguindo esta declaração que Jesus faz das bem-aventuranças, que é o bilhete de identidade de qualquer cristão, nós também consigamos abandonar o caminho da maldade e possamos nós também percorrer o caminho de santidade, que é o caminho que Deus quer que nós percorramos, o caminho do bem, um caminho que nos leva até à glória eterna. Que assim seja.